Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 e 524 para o Rio Grande do Sul, mas ao vivo em todas as plataformas digitais. Vamos para o mundo, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, na live do Face. Inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem, interagindo. E também o Instagram da RDC para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol. E agora parece que finalmente as coisas não só do extracampo, mas de bola rolando também. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícola, inovação em nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenária, são 107 anos o GBOX. Então, o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Nossos Dois Toques aqui nos nossos estúdios com o Caco da Mota e Flávio Fiorin, recebendo por vídeo hoje com muito prazer, com muita satisfação, o grande Luiz Antônio Venker Menezes, o grande Mano Menezes. Boa noite, Mano. Boa noite, prazer estar falando com vocês todos aí, e principalmente com os gaúchos nesse momento gostoso, né? Que apesar de todas essas coisas negativas, a gente pode voltar a falar do futebol dentro do campo, se Deus quiser, para não parar mais. É verdade, né? É um momento que jamais se esperava, uma coisa como eu tenho dito, ou seja, né, essa pandemia, Covid-19, que surgiu, não sei se da noite para o dia, do dia para a noite, mas a realidade é essa situação que nós vivemos e evidentemente todos os segmentos aí da sociedade. O nosso é o esporte, é o futebol, mas também atingindo de maneira aí, né, que a gente não sabe quando se vamos voltar ao natural. As competições estão voltando, estão sendo realizadas, os campeonatos aí, o Carioca, inclusive, já foi encerrado, o Paulista começando, o Gaúcho também começando. A CBF já definiu o início do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, a Conmebol também da Libertadores, mas todos assim de uma maneira incerta ainda. E quando teremos a normalidade do futebol e os outros segmentos da sociedade? Mano Menezes, olha aqui, ó, um currículo, olha, começou lá no Guarani de Venâncio Aires, Brasil de Pelotas, Irati, depois Guarani de Venâncio Aires, 15 de novembro, Caxias, Grêmio, Corinthians, Brasil, Seleção Brasileira, Seleção Brasileira Olímpica, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro. Teve na China também, mano. Pô, essa China que vocês chineses aí que nos mandaram aí, esse Covid-19, ainda bem que não foi naquela época, foi uma época bem diferente. Tá errado o currículo aí, viu? O Cruzeiro, Palmeiras... Tá errado esse currículo. Cruzeiro, faltou o Rosário, onde ele começou. Lá, não. Equipe amadora do pai dele. E o pai era o dono, era o técnico, era o presidente, era isso, mano? O Fiorin tirou do baú. Só o Fiorin para saber disso, hein? Meu pai era o presidente do Esporte Clube Rosário de Pato Sobrado e eu tinha aí, era moleque mesmo. Primeiro, fiz o caminho normal, mesmo sendo filho do presidente, fiz o caminho normal. Primeiro cortei a grama do campo, depois joguei no segundo quadro, depois no time principal. Mas depois em times profissionais, o teu início começou lá nas categorias de base do Internacional, né? Como treinador? Sim, como treinador. Eu iniciei nas categorias de base do Guarani de Venâncio. Depois viesse para o Internacional, então? Comecei no Guarani de Venâncio em 93, depois já dirigi o profissional do Guarani em 97, que estava na Série B. Fui ao Caxias, dirigi o Sub-20 do Juventude, quando o Juventude ainda era Parmalat, isso segundo semestre de 97 e 98. 99 voltei, dirigi o Guarani na primeira divisão. 2000 e 2001 estive no Internacional. Na época o Internacional contratou o professor João Paulo Medina, começou a se veicular na imprensa algumas coisas que a gente nunca tinha ouvido falar, e eu entendia que ali era um bom lugar para eu continuar minha formação como treinador, né? E aí me ofereci para fui fazer uma entrevista com outros 9
treinadores para dirigir o Sub-17 do Inter, no lugar do Lisca, que estava indo para o Sub-20, e o Guto, que estava indo para o profissional. Então foi essa ordem natural. E abaixo de mim estava o Julinho Camargo. E aí você vê como realmente foi um momento de ótima formação dos profissionais do Internacional, que nós tínhamos ainda Osmar Loz, nós tínhamos ainda muita gente boa que saiu e está hoje no mercado de treinadores profissionais. Julinho Camargo também estava numa situação delicada em relação a esse... Mas já saiu, graças a Deus. Já saiu, graças a Deus. Ele e a esposa já estão recuperados. Ele e a esposa está já recuperado, e é uma situação aí que susto grande, né? Muitos amigos estão passando por uma situação como essa, mas ainda bem que muitos já recuperados. Mas, mano, aquele grande momento lá, que foi marcante, né? Quando tu viesse do Caxias, depois vindo para o Grêmio, e aquele pavor, né? Aquilo foi uma pandemia também, né? Aquela batalha dos aflitos. O primeiro momento marcante assim, de carreira foi no 15 de novembro de Campo Bom, a terceira colocação, né, na Copa do Brasil. Vice-campeão, não foi, mano? Depois foi terceiro colocado. Vice-campeão foi o Flamengo, só. Ah, verdade. E aí realmente depois fui convidado para dirigir o Grêmio para substituir o Hugo de Leon. Há 2 dias da estreia da Série B, em 2005. O Pelaipe te tirou do Caxias. E aí realmente... O Pelaipe te tirou lá do Caxias, né? Eu estava para estrear na Série B pelo Caxias. O Caxias ia estrear também no sábado diante do Criciúma. Ambos estavam na Série B. E aí o convite para o Grêmio era um convite irrecusável, né? Todo técnico, quando começa a entender que tem condição e recebe uma oportunidade grande como essa, não vai dizer não, né? É muito raro você dizer não. E eu entendia que era a hora, então fizemos um trabalho de construção de equipe, né? Na estreia, do time da estreia e o time que jogou a reta final da Série B, só ficou o Anderson na equipe. Nós trocamos os outros 10 jogadores, então construímos um Grêmio durante a Série B. E aí fomos escolhidos para viver aquele momento extraordinário, inesquecível, marcante nas nossas vidas todas e na do Grêmio também, apesar de todas as conquistas que esse clube gigantesco já tinha tido. Mas, mano, como técnico, aquilo foi um momento realmente especial num certo momento do jogo, que foi a encruzilhada de decidir se seguia ou não seguia, que aquilo não é uma questão de quem eu vou colocar no lugar de quem, o técnico, pensar o jogo. Era uma decisão que tinha que ser tomada em poucos segundos, em poucos minutos, o que se faz, e muito difícil de ser tomada, principalmente pelo técnico e pelos dirigentes, pelo presidente do Grêmio, né? Muito complicada a situação, e no final deu tudo certo, mas fica aquela dúvida, né, da onde avança e recua. Foi um momento, a maior encruzilhada que tu já encaraste profissionalmente, assim, ou na vida, mano? Uma das maiores, né? Eu acho que o futebol não deve ser encarado como algo de vida ou morte, como às vezes as pessoas colocam. Sim. Né? Então, certamente, nós na nossa vida pessoal, de cada um, muitas vezes temos decisões muito mais difíceis de se tomar. Mas aquilo ali era uma questão de grandiosidade do clube. Não é uma decisão que se leva para o lado pessoal. Ninguém ali poderia estar pensando em ficar para ser o herói ou ficar porque acreditava que nós iríamos superar aquela situação. Não, era a nossa obrigação. Nós estávamos vestindo a camisa do Grêmio, os que estavam fora estavam representando o Grêmio, a direção estava representando a história, de um dos maiores clubes do Brasil e da América Latina. Então é nessa linha que eu pensei e fiz e dei a minha opinião ao presidente, que felizmente pensava como eu, e a decisão final nessa hora sempre é tomada pelo presidente do clube, e aí sim, a partir daí, as coisas que aconteceram todas aí tiveram essa conotação tão grandiosa, tão significativa e tão marcante. O desafio maior para você, mano,
foi reconduzir o Grêmio de volta à primeira divisão, ou depois o Corinthians, que você também teve a oportunidade de levar de volta à primeira divisão, duas grandes forças do futebol brasileiro? O mais difícil foi o Grêmio. A condição financeira do Grêmio era muito mais difícil do que a situação financeira do Corinthians, né? E tanto que no Corinthians sobraram quase 20 pontos do primeiro para o quinto colocado. Já era outro regulamento, já era todos contra todos e subiam 4. No Grêmio era turno único, você jogava contra 23 equipes, passavam 8, se dividia em 2 quadrangulares, passavam 2 de cada um, e só passava 2, só subiam 2 de divisão, né? Então era muito mais difícil também o próprio regulamento, né? Mas as coisas às vezes vêm para dar certo, né? Da mesma maneira como foi difícil a reta final para o Grêmio, o fato de classificarem-se 8 equipes também foi bom, porque deu tempo da gente se construir como equipe. A equipe realmente começou a engrenar da metade para frente da fase classificatória. Entrou entre os 8 lá pela 13ª, 14ª, e aí não saiu mais. Mas até ali a gente também patinou, a gente mudou muito, a gente trouxe jogadores durante o percurso, e isso sempre é muito mais difícil. Então, com o Corinthians, o próprio investimento foi muito difícil. O Grêmio tinha uma folha de 750 mil reais para jogar a Série B. O Corinthians tinha uma folha de 3,5 milhões para jogar a Série B. A diferença disso é que quando o Grêmio terminou a Série B e subiu, nós mudamos 70% da equipe para disputar a Série A do outro ano. O Corinthians, quando terminou a Série B, tinha uma equipe montada para jogar a Série A do ano seguinte, tanto que foi campeão paulista invicto e campeão da Copa do Brasil com praticamente a mesma equipe da Série B. Então essas são as diferenças, e o investimento tem relação com aquilo que a gente pode fazer na prática. E o Grêmio, se não, aquela situação da Batalha dos Aflitos, se não retornasse, era o segundo ano consecutivo em relação à situação financeira que tu fizesse referência, o Grêmio perderia, inclusive, a cota de time da Série A do Campeonato Brasileiro. O que seria... Mas futebol tem que ter, além de competência, tem que ter estrela, né, mano? Não só no futebol, em todos os segmentos da vida, mas estrela é fundamental. E ali tu mostraste que também, além da tua competência, também teve estrela, né? Perfeito, concordo. Acho que o Tiger Woods, que quanto mais treina, mais acerta a bolinha naquele buraquinho pequeno, né? O Oscar também fala a mesma coisa, o Oscar Schmidt no basquete. Quanto mais treinava, mais a mão ficava santa. Talvez a gente tenha sido premiado também com aquilo que a gente teve competência para fazer, certamente com aquilo que a gente teve competência para fazer. Mas o futebol é o esporte onde uma bola, um gol, muda tudo. Você pode jogar muito bem, o adversário fazer um gol e te ganha. É diferente de outros esportes, né? Envolve muita coisa subjetiva, e aí realmente a gente foi... Eu digo que naquela circunstância nós fomos escolhidos para viver aquele momento, porque teve muita coisa maior do que o jogo em si. Eu uso muito aquela frase, assim, gosto do Branco, né? O grande Branco, lateral, gaúcho de Bagé, e ele ficou também caracterizado pelaquela frase, futebol é que nem viaduto, né? Um dia por cima e outro dia por baixo, e as coisas mudam da noite para o dia e do dia para a noite, né, mano? Tem muita coisa envolvida, né? É a situação financeira do clube, é a situação política que às vezes ajuda e que atrapalha, é a capacidade de você achar os jogadores certos para aquele momento certo, que se encaixam bem, muito rápido em determinadas situações, às vezes não se encaixa, você monta um grande ataque e não ganha nada. O Flamengo uma vez montou Sávio, Edmundo e Romário, não ganhou de ninguém, né? E tantas outras vezes você acha que as coisas vão funcionar e não funcionam. E em outros momentos funcionam bem. Então,
O futebol precisa ser muito analisado com um certo cuidado para você dizer se isso é bom, se esse é bom ou se esse não é. Exatamente por isso, né? O torcedor envolve o momento, o torcedor participa muito com o seu estado de espírito no jogo em si, porque ele pode criar um ambiente muito bom para você jogar em casa, ou às vezes quando a confiança está baixa e as coisas não estão andando bem, um ambiente muito ruim, e aí as coisas não vão e não tem jeito. Olha só, então, muitas das nossas mensagens aqui, fazer referência a uma delas, depois eu faço outras, mas do João Patrício Centeno Herman, né? Que é um dos vice-presidentes do Internacional e, quem sabe, quiçá futuramente, inclusive, possa vir a ser o presidente do Internacional, filho de um grande presidente, Heraldo Herman, né? Que foi o presidente, inclusive, da inauguração do estádio Beira-Rio. Ele disse, parabéns pelo programa, o Mano é um grande técnico e um grande caráter, ou seja, se ele estiver no futebol ou na presidência, mano, certamente está sendo cotado aí que ele vai te querer no Beira-Rio, mano. Um grande abraço ao João Patrício, que está na nossa audiência aí. Um abraço mesmo, eu tive o prazer de trabalhar no Internacional quando eles estavam chegando naquele momento de renovação, né, na direção, com o Fernando Miranda como presidente, ele, João Pancinha, seu Zé Carlos, falecido, seu Zé Carlos, pessoas que, né, fizeram parte desse momento e que eu tive o prazer de conviver e agradeço aí o elogio. Mano, tem uma situação interessante, eu não sei se vocês vão recordar. Era o Inter 2000, era o grupo Inter 2000. E houve uma projeção deles e realmente em relação a esse ano, porque eles fizeram essa projeção de chegar ao poder no clube no ano de 2000 e realmente chegaram ao poder do clube no ano 2000. Projetado, né? Uma questão interessante, não sei se vocês vão lembrar, não vou declinar o nome da pessoa que mandou, porque o Mano vai lembrar quem mandou essa mensagem, vai saber quem mandou. Lembra o Mano, se ele pusesse o Anderson no banco, poria a torcida contra ele. No final, o guri saiu direto do vestiário para o jogo. Aqui no estádio Olímpico, né? Jogo da Série B. Acho que era Grêmio Santa Cruz, não falha a memória. Nós tivemos um pouco de azar na reta final, porque perdemos o Anderson. Foi convocado para a seleção, para jogar o Mundial Sub-17. E na final contra o México, eu acho que até o Brasil perdeu essa final, o Anderson rompeu o ligamento parcial aí do tornozelo. E aí chegou em Porto Alegre antes do primeiro quadrangular, de cadeira de rodas, não jogou o primeiro quadrangular e foi reestrear no jogo contra a Portuguesa, que foi o primeiro jogo do retorno do último quadrangular. Jogou 45 minutos, nós perdimos de 2-0 para a Portuguesa e ele não conseguia colocar o pé no chão para se afirmar. Eu tirei ele no intervalo, nós empatamos 2-2 e o jogo seguinte era contra o Santa Cruz. E aí a gente começou a sentir que ele não estava 100% recuperado, não estava com confiança. Quem teve lesão de tornozelo, quem é atleta sabe disso, você demora um pouco para recuperar essa condição, principalmente perder um pouco do medo, né? E aí eu combinei com ele que ia deixar ele no banco para o jogo contra o Santa Cruz. Mas deixar o Anderson no banco com 15 minutos, a gente não faz um gol, o torcedor vai pedir de qualquer jeito para a gente colocar ele, porque ele era o nosso melhor jogador. Então chamei o Luiz Fernando Meia, chamei o Anderson e expliquei, Luiz Fernando, tu vai ficar no banco, mas tu não vai assinar a súmula. Anderson, tu vai assinar a súmula, mas não vai ficar no banco. E passou, né? Ninguém viu o Anderson no banco, o Luiz Fernando estava, e quando foi no final, aí a gente colocou o Anderson para jogar uns minutos, porque era a última partida dele como profissional no Grêmio, né? Porque já estava vendido para o Porto. Foi algo muito legal e, acima de tudo, o caráter dos dois jogadores para entender a nossa necessidade naquele momento e aquilo que a gente precisava fazer. Mano, a bola está voltando a rolar, a gente tem falado muito, claro, retomando quando tem assim um histórico. A gente, esses dias aqui, eu estava convidado e a gente falou com o Tafarel, relembrando vários momentos, mas a gente está voltando a ter aquele momento de ver o jogo no dia a dia. Nós estamos numa semana de Grenal, mano, e eu queria saber da tua expectativa, do que tu tem acompanhado
do início do ano, né? Antes da bola parar, do Internacional, do Grêmio, do próprio Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, que tinha Jorge Jesus e não tem. Como é que está vendo o futebol brasileiro e essas equipes, como que pode se esperar, independente da condição física que vão ter, em função de não ter torcida diferente? Eu digo da parte técnica mesmo dentro de campo, do que já vinham fazendo. O que dá para esperar do Grenal e na comparação com os outros demais do Brasil aí, mano? Acompanho todos os jogos que é possível, porque é a minha profissão e eu tenho que estar, mesmo que quando não esteja trabalhando, tem que estar atualizado com os jogadores, com as equipes, né? Porque esse é o papel do profissional. Você não tira férias, né? Você descansa um pouquinho, mas trabalha novamente, mesmo que não em clube nenhum. O campeonato iniciou e ainda estava muito cedo para a gente fazer avaliações, né? Porque os times estavam começando a se ajustar, com treinadores novos, alguns, outros com jogadores novos, que é muito peculiar nosso no Brasil. Nós mudamos muito as nossas equipes, nós perdemos jogadores para o exterior, os que nós queremos ficar vão para o exterior, alguns nós não queremos ficar, então dispensamos e buscamos outros. Então as equipes estavam se ajustando. Eu acompanhei o último Grenal, que foi um Grenal bem jogado, né? Que infelizmente terminou com uma confusão no final, mas estava ali já bem claro, ideias do Kudê chegando no Internacional, né? Porque quanto os clubes do interior talvez não dê para você formar uma ideia tão objetiva, mas no Grenal, que é o jogo grande, você já tem condição de chegar. Eu enfrentei quando ele era treinador do Racing pela Libertadores com o Cruzeiro. É um técnico ofensivo, é um técnico que arma com uma característica uma ideia muito clara de jogo, né? Então isso também precisa uma adaptação nova, ou uma adaptação, porque é algo novo, perdão. Mas já é possível ver o Internacional, né, mostrando em campo jogos consistentes com essa nova ideia. E o Grêmio está já com uma ideia muito clara, uma filosofia muito clara há bastante tempo com o Renato. Talvez agora não possamos ver isso, porque sem torcida é outro jogo, é outro ambiente, fica tudo mais lento, né? mais sem alma, sem emoção. A emoção do torcedor é algo importantíssimo para um jogo de futebol, às vezes seja contra ou seja a favor. Já deu para ver no Flamengo, mesmo com a mesma equipe, com o mesmo técnico, um ritmo de jogo muito abaixo, e aí não é só uma questão física de preparação, porque se fosse só física, você faria 60 minutos num ritmo muito bom e os últimos 30 mais baixo, mas não fez em nenhum momento ritmo intenso. Isso tem a ver com estádio vazio. Eu já tive a oportunidade de fazer jogos com estádio vazio, é muito ruim. Eu me lembro que uma vez no Grêmio tivemos uma suspensão, jogamos 4 jogos em Caxias do Sul. Agora, recentemente, pela Libertadores, fui à Venezuela com o Cruzeiro, jogamos com o Deportivo Lara. Em Lara, o jogo não tem muito sentido, né? Tem o torcedor, falta alguma coisa, e isso que falta influencia na intensidade do jogo, na empolgação dos jogadores, na motivação em si. Então, eu creio que temos que ter um pouco de calma para fazer avaliações agora nessa volta, embora sejam jogos decisivos, né? É muito cruel isso, porque já vamos entrar na reta final dos estaduais, e serão clássicos e mais clássicos para a gente fazer essa retomada. Inclusive, o Flamengo, agora ficou essa polêmica toda da saída do Jorge Jesus, e agora desde o ano passado, o futebol brasileiro se apegou muito aos técnicos estrangeiros, né? O Internacional agora com o Kudê, o Josualdo, tem o Sampaoli. Eu acho que nunca se teve tanto técnicos estrangeiros como está se tendo agora. Sempre um que outro aparecia por aqui. Até tu desse uma
uma declaração polêmica, mano, no Bem Amigos, com o Galvão Bueno. Se é polêmica, não é minha. Sim. Até o Galvão Bueno está completando 70 anos. Eu tive a honra, o privilégio, o prazer até de fazer algumas jornadas com o Galvão Bueno, quando ainda eu era repórter da RBS. Parabenizei ele pelas redes sociais e faço aqui também. Grande Galvão Bueno, 70 anos. Tu mantém aquela declaração ainda em relação a essa chegada dos técnicos? O Flamengo, inclusive, já se... Olha, qual a declaração? Né, e que tu tinha dado até no Bem Amigos. Tu esqueceu daquela declaração? Não, às vezes chega só uma parte, né? Às vezes as pessoas ouvem tudo. Eu só gostaria de recuperar o que é que exatamente está te referindo para eu poder dizer se concordo integralmente. Não, mas que era o contrário, que estava se falando muito, que estavam se aprendendo muito com os técnicos estrangeiros, mas que eles também tinham que aprender com os técnicos brasileiros também. Foi nessa linha. Não, eu não tenho nenhum tipo de preconceito contra técnico estrangeiro. Eu não acho que se mede a capacidade de alguém pelo país que nasceu, né? Eu, por exemplo, nasci em Passo Brado. Não tem parâmetro para saber se alguém de Passo Brado poderia ser um bom técnico ou não antes de eu ser um técnico, né? O Jorge Jesus é um técnico de 65 anos, por aí, né? Não é um menino, ele é um técnico que já tem uma trajetória longa e que nos últimos anos se transformou em vencedor, principalmente na parte do Benfica, quando passou no Benfica. Quando você chega num clube grande, uma vez eu escutei isso de um dirigente aí de Porto Alegre, quando o treinador chega no clube grande, ele tem que ganhar, porque não tem tempo para você fazer outra coisa que não seja ganhar. As pessoas não vão te dar 5 temporadas para você construir um time aqui no Brasil, não vão te dar uma. Então você tem que ganhar. Agora, eu também não tenho nenhuma... Aliás, para ficar claro, o trabalho do Jorge Jesus foi espetacular no Flamengo. E só tem que ser digno de elogio. O treinador, a pessoa que não enxergar isso, não entende de futebol, né? A questão que eu sempre coloco é a nossa dificuldade para reconhecer o trabalho dos outros, ter que baixar a lenha nos da gente. E é isso que eu me insurjo contra sempre, né? Não é para você dizer, por você dizer que o trabalho do Jorge Jesus é um dos melhores trabalhos dos últimos anos no Brasil, à frente de um time de futebol, que você tenha que dizer que o trabalho do Felipão nunca foi bom, que o trabalho do Vanderlei construindo timaços por aí, dirigindo, também não é bom, que o trabalho do Renato em Porto Alegre não é bom, e que o trabalho de outros treinadores brasileiros também não seja bom. Então não tem necessidade nenhuma de você denegrir uns para elogiar os outros. Eu acho que o trabalho é digno de grandes elogios. E eu, particularmente, gostaria até que ele ficasse no Brasil. No mínimo mais um ano. Por vários motivos. Um deles é porque elevou o nível. E elevar o nível sempre é bom para quem tem competência e acredita no seu trabalho. Você é exigido mais, você tem que se preparar melhor, você tem que ultrapassar alguém que elevou o sarrafo, como a gente diz na gíria do futebol. Também gostaria que ele ficasse mais um tempo, porque nesse primeiro trabalho tudo conspirou a favor. A competência dele, a qualidade dos jogadores, o momento financeiro do Flamengo, a novidade, a empolgação de todo mundo, isso tudo fez o ambiente ficar extremamente favorável para o Flamengo não só vencer, mas como encantar a todos no futebol brasileiro. Mas nós também conhecemos um pouco de futebol e sabemos que algumas coisas não se repetem na segunda temporada. E se repetirem, vamos aplaudir mais ainda, porque é mais competência ainda. Mas às vezes o jogador já não quer se sacrificar tanto, né? Aquele que se sacrificou mais e não foi tão reconhecido já não quer carregar o piano
para o outro, o ambiente de um ano para o outro ano no futebol muda muito. E a gente também precisava ter certeza que todas aquelas coisas diferentes que foram feitas poderiam ser novamente feitas e dariam o mesmo tipo de resultado que deu no ano passado. Isso se chama parâmetro, isso se chama realmente saber com mais profundidade se as coisas funcionam todas as temporadas ou se foi alguma coisa só de 7 meses, 6 meses, que é bem diferente do que 12 meses. Vamos fazer um rápido intervalo e para a gente continuar com essa resenha maravilhosa que a gente está tendo aí com o técnico Mano Menezes. Nossos 2 toques para Casas Pneus, 60 anos de qualidade, lá que você faz a revisão do seu carro e aproveita também a promoção permanente que você tem lá, que é o Feirão de Pneus, Avenida Ceará 1055. Nesse momento, para sua segurança, sua tranquilidade, também agende a sua ida até a Casas Pneus. 51, código de área, 33424245. Nossos 2 toques para o Banrisul. Olha, o Banrisul é o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, aquele que proporciona diversos produtos. Um desses é o Banrisul Saque Digital, que você tem a segurança com o Banrisul Saque Digital. Nossos 2 toques também para a Ferragem Lampião. Lá é uma ferragem profissional, né? Lá você tem tudo em material de construção e uma série de outros produtos que você tem à sua disposição lá na Ferragem Lampião. Está aí o contato na tela para você. Nesse momento também, você tem aí a possibilidade do teleentregas, né? Deu um problema na sua empresa, sua casa, seu condomínio, então chame lá pelo teleentregas da Ferragem Lampião, que o slogan diz tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, se diz tudo que é a Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Rápido intervalo, voltamos seguidinha na sequência dos nossos 2 toques de hoje com o técnico Mano Menezes. Estamos de volta com o nosso 2 toques. Se você nos acompanha no Rio Grande do Sul para os canais 24, 524 da Claro Net, mas para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. É só você digitar RDC TV, assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira, nos adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol. Nosso 2 toques para o Grupo Zafari. Preço e qualidade você só tem no Zafari. E também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos de seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, é o pilar do São José, que está aí na expectativa de volta aí aos jogos do Campeonato Gaúcho, Série C do Campeonato Brasileiro e também na terceira fase da Copa do Brasil. Nossos 2 toques de hoje aqui nos nossos estúdios com o Caco da Mota e Flávio Fiorin, recebendo através do vídeo, com muito prazer, com muita satisfação, grande técnico, grande Mano Menezes. A gente falou aí no primeiro bloco em relação aí à passagem dos clubes do Mano, mas depois chegou aí a seleção brasileira, né, Mano? Que é o grande, eu acho que é o ápice aí de qualquer técnico, qualquer treinador. Tivesse a questão também do Brasil nas Olimpíadas também, fizesse um grande trabalho, conseguisse aí refazer, né? A seleção vinha de um momento complicado, um momento ruim. Essa tua passagem, essa tua chegada à seleção brasileira, Mano. Bom, a seleção tinha jogado a Copa da África sob o comando do Dunga e eu particularmente não acho que a seleção fez um mau campeonato mundial, né? Mas como no Brasil, quando o técnico não ganha, dificilmente você mantém, né? Houve uma ideia de troca. O técnico mais aceito no momento, o técnico que era mais vencedor no momento era o Muricy Ramalho. E você sabe que o Muricy recebeu o convite e todos nós pensamos que ele ia aceitar e acabou acontecendo um desencontro entre ele, as ideias dele e as ideias do presidente da época, que era o Ricardo Teixeira, e as coisas tomaram outro rumo. E eu fui convidado para ser o técnico e aceitei, né? Dirigi o Corinthians na época e o que me foi pedido eu tentei fazer na seleção, né? Primeiro nós avaliamos que a seleção tinha uma faixa etária bastante elevada
e que uma grande parte daqueles jogadores não chegariam na próxima Copa do Mundo, que era 4 anos à frente. Então era necessário nós fazermos uma renovação. Segundo, dentro das informações que nós recebemos da CBF, havia um problema com os grandes clubes da Europa, um problema político de liberação de jogadores, estavam muito resistentes para liberar os jogadores, e o que foi encontrado como solução foi abrir um pouco mais o leque de convocações, né? Você abrir um pouco mais dos grandes clubes da Europa. E foi o que a gente buscou fazer. Fizemos uma renovação de 70% na seleção, é um percentual muito alto de uma Copa para outra Copa, se você pensa em ganhar a Copa seguinte, né? Geralmente você faz uma renovação de 20%, 30%, faz um ciclo de duas Copas, e na segunda você está mais preparado como equipe, com maturidade de jogadores para você lutar pelo título. Então, é isso que a gente fez. Não tem uma vírgula para falar sobre a liberdade que tive para fazer aquilo que eu pensava que deveria fazer. Ao contrário do que se ouve aí fora, eu nunca tive nenhuma tentativa de interferência no meu trabalho. Então, todas as convocações que as pessoas não concordam foi eu que fiz. Às vezes, um pouquinho prejudicado por essa questão do calendário brasileiro. Algumas vezes entendemos que não deveríamos convocar os jogadores dos clubes na reta final do campeonato, e aí tivemos que buscar jogadores mais alternativos fora, talvez, de um número que iríamos convocar, né? E aí então fica um pouco grande a lista, e aí depois isso vira crítica, mas isso é problema que não deve ser colocado na conta do treinador. Esse é um problema que tem que ser colocado na conta dos dirigentes, que nunca resolve essa questão do calendário que nós estamos falando aí há 30 anos, e agora começamos pela primeira vez tirar os jogos do Campeonato Brasileiro quando a seleção está jogando. Já é um avanço, já tira bastante essa antipatia que acaba sobrando para o técnico, que convoca os principais jogadores do time quando ele tem jogos importantes para jogar, o que é justo por parte do torcedor, mas não é justo por parte do técnico da seleção pagar essa conta. Mano, voltar um pouco àquele ponto que o Cadu tinha colocado, que eu achei interessante, essa questão dos técnicos estrangeiros, os técnicos brasileiros. Acredito que tem também, falou um pouco da tua formação quando veio da base do interior do estado, depois do internacional. A gente tem por característica na formação... Fez gol do título de 85 do Guarani de Venâncio contra o Sapiranga, hein? Amador. E o Checha jogava com ele? 88. O Checha estava nesse time. Decisão por pênaltis, 88. Não estava não. O Checha foi meu capitão no sub-20 do Guarani de Venâncio. E mandava alguma coisa? Não, era um jogador inteligente, mais inteligente do que os outros, enxergava um pouco mais, jogava um pouco menos, mas enxergava um pouco mais. Então, era um jogador com quem o treinador podia trocar algumas ideias e dar instruções mais complexas que ele conseguiria transmitir aos seus companheiros lá dentro do campo. Para quem está acompanhando aí, o Checha é o nosso colega Fernando Becker, que é da RBS TV, jogou com o Mano Menezes. Eu tenho alguns... E gosta muito de técnica. Ele jogou com o Mano, o Mano jogou com ele. Depois jogamos juntos na Várzea. Sim. Mano, eu tenho muito... E eu vou te dar uma ideia se o time era mais ou menos. O nosso goleiro era o André Dering. Ah, é? Sub-20. Sub-20 do Internacional. O treinador do time era o falecido pai do André, o Delmar Dering. E o André fugia aí do Inter, jogava no sábado, ia lá no domingo e jogava com a gente. Mano, eu tenho muitas... Entreguei. Eu tenho muitas mensagens aqui, eu tenho que fazer referência a algumas, pelo menos. O João Carlos Locke aqui, sempre nosso excelente programa. O José Ricardo Atolini, parabéns pelo ótimo programa, entrevista com o nosso amigo Mano Menezes. Gerente do Passo Fundo. Isso. Olha só, o Paulo Sérgio
Paulo Sérgio Oliveira dos Santos, boa noite a todos, sou palmeirense, esperei tanto para o Mano dar certo no meu Palmeiras, sucesso, Mano, você é fera. Isso é reconhecido pelos torcedores, não tem coisa melhor, né, Mano? Olha, o Cláudio Soares... Sabe que eu sempre falo isso, eu sempre tive o reconhecimento dos torcedores dos times nos quais eu trabalhei, mas sempre tive muito respeito dos torcedores dos times que eu não trabalhei, que eu sempre fui grande adversário. Porque eu acho que dentro dessa teoria, né, o lado de lá é teu adversário, não é teu inimigo. Você não vai matar ninguém, né? Até porque o futebol tem muito disso, um dia tu tá no lado, outro dia no outro, né? Exatamente. O Cláudio Soares Berger, que é a odontologia do esporte, eu uso a minha placa otimizadora e o doutor Cláudio faz um trabalho aí com vários jogadores da dupla Grenal, do futebol brasileiro, futebol mundial, jogadores quando vêm, jogadores gaúchos vêm sempre, que é só conferir as redes sociais, principalmente, né, o Instagram do Dr. Cláudio Itzberger, @Cláudio Itzberger, odontologia do esporte, que você vai ver. Tá mandando um grande abraço aí, também a Baita Programa, abraço aos amigos, ao Mano e ao João Patrício. O Luiz Bassani também, grande programa. E disse, olha, ainda quero ver o Mano treinar o Grêmio novamente. O Luiz Carlos Medeiro, grande buca na audiência aí. O Fernando Sommer faz uma questão. Boa noite, Cadu. Pergunte ao Mano... Mas vou ter que morar em Porto Alegre? Pois é. Então responde aqui, ó, ao Fernando Sommer. Agora não precisa mais. Hein? Agora não precisa mais morar em Porto Alegre? Como não preciso? O Renato mora no Rio, pô. Pois é. Verdade. Opa, isso aí é manchete. Pois mas olha que especulou... Ele tá voltando a morar no Rio? Não, mas se especulou aqui, mano. Manchete, não, sou muito amigo do Renato, é só uma brincadeira. Não, mas a especulação... Até vou em cima dessa questão aqui do Fernando Soares. Boa noite, Cadu. Pergunte ao Mano Menezes se ele treinaria novamente o Grêmio. E por que não treinou o Inter, se trabalhou lá também? Abraço ao amigo. Hoje é o dia do amigo, é verdade. Então, o dia do amigo. Tá aí, partia para a pergunta. Voltaria e por quê? Tu teve uma situação ali, inclusive, com o ex-presidente Vitório Pífero, né? Todos sabem porque eu não treinei o Internacional naquele momento, né? Porque depois de uma declaração daquela, você como também tem que se preservar, né? Porque se o presidente do clube falar alguma coisa contra um possível trabalho, quando você vai iniciar um trabalho todo errado, atado desse jeito, a tendência é ele dar errado, né? E eu tenho no Grêmio, com o Grêmio, uma gratidão muito grande, e todos sabem disso, e eu tenho grandes amigos no Grêmio, mas os dois clubes estão com seus técnicos, e você sabe que quando o time tem técnico, não é a hora nem de você falar se vai, se não vai, porque depois aí realmente isso vira alguma coisa que, se você está lá no lugar dele, você não gostaria de ouvir nem de ler. Sabe que a especulação... É importante, né, Cadu? O Mano falar isso já esclareceu várias vezes, mas é importante que foi uma questão com uma direção do Internacional, não tem nada a ver com o clube, né, Mano? Foi só com aquela direção do Internacional. Certamente não tem nada a ver com o clube, tanto que vocês aí mencionaram que eu trabalhei no clube e também, né, nem poderia ser diferente a minha postura como gaúcho e como treinador profissional de futebol. Claro. Na realidade foi com o presidente Vitório Pífero, e se sabe, né, aquela gestão do presidente Vitório Pífero, aonde o Inter chegou e que maneira que o Inter acabou ficando, e hoje é a gestão do presidente Marcelo Medeiros que vem exatamente recuperando, né, o Internacional de depois aquela sua queda até a segunda divisão. Mas na questão da especulação, mano, até por isso que eu fiz essa colocação do Fernando Sommer, na medida que as especulações elas existem, né? Ou seja, aí o nome do Renato voltou a ser ventilado. Olha que cai a live, hein? Tu tentou fazer essa questão antes, caiu, lembra? Mas aí nós estávamos fora do ar. Aí o silêncio, deu um silêncio. Vamos ver se agora não dá. Ou seja, a especulação, o Renato sempre, pelo que ele é para o Flamengo, que foi como jogador, enfim, também, a especulação de que ele poderia, mas já foi aqui, o Grêmio já também não tem essa possibilidade. E aí se comentou da possibilidade que o Renato indo para o Flamengo, o Mano, né, estaria aqui com a possibilidade de retornar ao técnico do Grêmio. Não seria ruim, né, Mano?
Não, eu vejo isso sempre com naturalidade, da mesma maneira como o Renato é reconhecido no Flamengo, né? E sempre que surge alguma possibilidade de troca, o nome dele é ventilado no Flamengo, isso é mérito dele, né? Que ele construiu na carreira, como jogador, e também vem construindo como técnico, né? De uma maneira, eu vejo meu nome ser citado aí no Grêmio, né? Foi uma passagem marcante, de fatos marcantes, de uma recuperação muito boa. O clube atravessava um momento o mais difícil dos últimos anos, e o torcedor, ele guarda isso. Então é normal que isso aconteça, mas, como tu disseste, é uma especulação, e a gente não faz comentário em cima de especulações. Vocês podem fazer, porque esse é o trabalho da imprensa também, né? Mas não cabe ao técnico fazer alguma avaliação. Caco queria fazer uma pergunta aí, Caco, sobre os treinadores estrangeiros. Era seguir um pouco naquela linha, mano. A curiosidade que eu tenho, eu concordo contigo, não tem essa de... Porque um é melhor e os outros são piores nesse aspecto da técnica. Mas o que tem de diferente? O que teve de diferente, não levando em conta a temporada, a qualidade dos jogadores, o dinheiro todo do Flamengo, do Jorge Jesus, de contribuição para o nosso futebol, e dos outros, os demais, o próprio Cudê trazendo alguma coisa agora, e dos nossos mesmos técnicos aqui do Brasil. O que está surgindo de diferente? O que eu vi, por exemplo, não é técnico, era uma estratégia que a gente não viu em muitos treinadores brasileiros do Jorge Jesus. Eu não sei se isso era porque o elenco era muito grande e qualificado, mas ele não teve aquela de ficar poupando os jogadores. Por exemplo, isso foi muito diferente. Botava força total em todos os jogos. E eu lembro até entrevistas suas, às vezes com o Cruzeiro, tinha dificuldade, eu não vou botar o jogador nesse jogo, porque senão eu vou perder ele lá na frente. Tem aquele jogo aquela administração de elenco, que é complicada, mas ele, nesse aspecto, foi diferente. Tem algo mais? A pergunta é longa, mano, mas eu acho importante esse aspecto do que tem de diferente que eles contribuem, os técnicos estrangeiros, em relação ao nosso estilo de treinar futebol. Bom, eu não acho que o Flamengo não poupou jogadores. O Flamengo também poupou jogadores. Não precisou poupar um time inteiro. Não precisou tirar metade sequer da equipe, 60%. E em alguns casos você tem que tirar 60%. Por exemplo, esse Cruzeiro que tu te referiste aí foi o único time do Brasil que foi campeão nacional, no caso da Copa do Brasil, com 7 jogadores acima de 32 anos. Sim, eu recordo. É diferente você dirigir uma equipe com essa média de idade e ter que fazê-la render em alta intensidade quarta e domingo. Essa equipe, ela não vai suportar, ela não vai conseguir te entregar aquilo que tu quer. Então, tu estabelece alguma prioridade. No caso do Cruzeiro, nós estabelecemos a prioridade da Copa do Brasil, primeiro porque o mata-mata para esse tipo de jogador é mais motivante e é mais rápido, e você consegue colocar na cabeça dele o objetivo, que está ali próximo, são 180 minutos e você passa. Segundo, pela questão econômica, porque o clube atravessava sérias dificuldades econômicas, e nós sustentamos nas 2 premiações de Copa do Brasil, que você sabe quanto significa financeiramente para os clubes hoje, 2 anos sem que a crise estourasse. Quando chegou no terceiro, que já não se conseguiu tanto, né, começou a não aguentar mais. Mas já dentro das prioridades do clube, nós direcionamos para isso. Agora, voltando à questão técnica, tática, Sim. de intensidade, existe diferença da Europa para a gente, não temos nenhuma dúvida quanto à intensidade do jogo. Isso há bastante tempo a gente bate nessa tecla, né? Alguns por questões de calendário, algumas justificativas por questão de calendário, alguma justificativa por questões de distância, operação de jogadores, e alguma coisa pela
falta de uma metodologia de treinamento melhor, que é aonde eu venho dizendo que nós, técnicos brasileiros, temos que melhorar, dar embasamento técnico, teórico, e principalmente em termos de relação do nosso treinamento com o modelo de jogo que escolhemos para a nossa equipe jogar, seja ele qual for, né? Que aí também discordo, embora respeite a preferência, alguns gostam mais de um jeito, outros gostam mais de outro, mas não existe uma maneira só de jogar futebol. Existem várias maneiras de ganhar e de perder, e a história do futebol mostra isso. O torcedor agora quer um jogo mais parecido com o do Flamengo, todos querem um jogo mais parecido com o do Flamengo. Há poucos anos, todos queriam um jogo parecido com o do Grêmio, que jogava o melhor futebol que se jogava no Brasil e era dirigido por um técnico brasileiro, ainda é, né? Então não é uma questão desse, daquele, de fora ou de dentro, é uma questão de metodologia de trabalho mesmo, né? Eu penso que no Flamengo houve uma conjunção de fatores, porque aquilo foi muito maior do que tudo que nós tínhamos visto nos últimos anos todos. Tanto que passou a ser uma nova referência. Mas certamente ali também temos jogadores extremamente inteligentes para assimilar tão rápido uma filosofia de jogo, e alguns deles com vasta experiência europeia, que vieram na última hora para o Flamengo e que, na minha opinião, significou um acréscimo grandioso, como os dois laterais, por exemplo, Rafinha e Felipe Luiz. Claro. Valeu, mano. Falasse em ganhar então, e perder. Pois não. Coloca-se tudo isso num ambiente favorável e se tornou uma coisa muito maior do que tudo que se viu. Mas eu penso, que o Flamengo está colocado como uma exceção ainda. Não é a regra. Valeu, mano. Falasse em ganhar e perder, ganhamos muito, nós, os telespectadores, com a tua participação no nosso Dois Toques de hoje. Vamos combinar o seguinte: tua próxima vinda a Porto Alegre, ou para ver os teus negócios, eu sei que tu tem residência aqui, tem outras coisas aqui, e também ou voltar como técnico, quem sabe, né? Um técnico aí da dupla Grenal no futuro. Então vamos combinar que a tua primeira vinda, vamos comer um churrasco lá no Barranco, né? Aquelas delícias do Barranco e do Barranquinho, que mesmo, né, ainda sem de maneira presencial, a gente não se vê privado, das delícias do Barranco. É só você ligar aí do Barranquinho, então aí o teleentrega, os números, ou o takeaway que você pede e vai lá buscar. Então você tem todas as delícias do Barranco ainda, né, à sua disposição, mesmo não sendo de maneira presencial. Nosso Dois Toques também para Kia São Motos, que continua com a sua promoção. O Caco já usou essas promoções lá, né? Nos novos e seminovos, né? Com desconto de até 10 mil, né? Nas compras lá do seu carro novo ou seminovo, nas revendas da Avenida Ceará 370 e da Avenida Ipiranga 8113. Agora, se você precisa se locomover pela cidade, então você tem Teletax 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante? A segurança, você sabe quem leva e quem lhe traz. Na sequência está chegando Guilherme Macalossi, Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.